Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 16º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos assim estudar a carta número 13 desse livro. Veja, uma coisa interessante é como o anterior, né, e a carta, né, 12, e a estratégia do Skrill, né, para levar o paciente para a casa do pai dele, né, quer dizer, nas profundezas do inferno. Então, ele lhe diz uma coisa interessante. Ele fala o tempo todo para o absinto que para cometer assim, entusiasmar, vamos dizer, hipnotizar, embriagar o paciente para cometer pequenos afastamentos, não é afastamentos as palavra, pequenas infidelidades diárias, né? Que você lembra naquele assunto assim dele tá fazendo novos amigos, os amigos são ricos, os amigos. Então ele vai cometendo para ficar bem com todo mundo infidelidades diárias, né? À sua fé. E que ele acha que, como são pecadinhos veniais, né? Ele não está fazendo nada demais, né? Não está se afastando do eixo, mas está, né? Então, o Skrill, ele diz, você dirá que esses são pecados muito ínfimos. E, sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para poder reportar perversidades espetaculares. Um assassinato, alguma coisa assim. Mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o homem, né? O ser humano, do inimigo, Joshua. Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o de desviar o ser humano para longe e para fora da luz, direto para o nada. E esse nada aqui é que eu acho que está... porque o nada seria nothing. A gente tem que ver essa tradução. Que o nada seria nothing. E eu acho que é void, que também mais ou menos é um sinônimo de nada, mas é o vazio. Levar o homem ao oco, ao vazio de Deus completo, devagarinho. Né? Eu penso que a palavra que C.S. usou é a palavra void. Não foi nem empty, porque o vazio de empty não é o vazio de void. Void tem assim, é como ir deixando a pessoa completamente nula, ela se anular perante a Deus. Diziam os antigos, né, que assim, o temor a Deus não é ter medo de Deus, é temor a envergonhar-se perante a Deus. Deus cometer alguma coisa que a gente se envergonhe perante Ele. Esse é o temor a Deus que nós temos que ter. Tá? É de ir devagarinho, pecando, o pecadinho venial de todos os dias, né? E se anulando perante a Deus, ficando vazio, aos poucos, sem nem perceber, um estado de dormência absoluta, embriaguez absoluta. Estou completamente embriagado, sem perceber que se afastou. Aí vamos agora para a carta 13. Meu querido Vermelindo, meu querido Absinto, né, na tradução correta. Parece-me que você gastou um monte de páginas para contar uma história que, na verdade, é bem simples e pode ser resumida assim. Você deixou o seu paciente escapar por entre os dedos. A situação é muito grave e realmente não vejo razão para proteger você das consequências da sua ineficiência. Um arrependimento
e uma renovação envolvidos naquilo que o outro lado chama de graça, na escala que você descreve, é uma derrota de primeira ordem. Isso equivaleria a uma segunda conversão, e provavelmente em um nível ainda mais profundo do que a primeira. Provavelmente o paciente acordou e vamos ver aqui se ele, como é que ele, o que aconteceu. O paciente acordou que estava sendo levado a uma anulação na sua fé. Vamos lá. Como você deveria saber muito bem, a nuvem asfixiadora que impediu que você atacasse o paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. Trata-se da arma mais atroz do inimigo e que geralmente aparece quando ele se manifesta para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são, por isso, inacessíveis a nós. Interessantíssimo. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença e são, por isso, inacessíveis a nós. É como se ele vamos dizer assim, esse humano estivesse invisível para eles. Pela presença constante do inimigo. Dizem que alguns santos, que era a auréola, né? O auréola dos santos que a igreja colocava, em muitos, né, você vê, né, aquele resplendor no rosto, né? Aquilo ali era um sinal de que aquele ser humano ficou invisível às artimanhas de Lúcifer e seus secretários, né? E agora vamos às suas mancadas. Na sua própria aparição, para começo de conversa, você permitiu ao seu paciente ler um livro que ele realmente apreciava, não para fazer observações inteligentes sobre ele aos seus novos amigos, mas por puro prazer. Olha, assim, o perigo que é um bom livro. Esse aqui é um bom livro. Em segundo lugar, você lhe permitiu andar até o velho moinho e tomar um chá ali, uma caminhada pelo campo, coisa de que ele realmente gosta. E isso a sós. Em outras palavras, você permitiu que ele tivesse dois prazeres realmente positivos. Será que você foi tão ignorante a ponto de não ver o perigo disso? É característico das dores e dos prazeres que sejam indubitavelmente reais e, por isso, dentro de seus limites, dão aos homens que os sentem uma pedra de toque da realidade. Quer dizer, é uma coisa simples, né? Ele caminhou num caminho que ele gostava muito, a sós, e lá ele leu também um livro que ele gostava, né? Dois prazeres realmente positivos, né? E isso já afastou completamente do caminho da trilha da perdição, né? Como o povo conhece, é como assim, uma transformação no estado de espírito que ele estava andando. O estado né? de espírito que ele estava andando. O simples. Ele voltou ao simples. Assim, se você tivesse tentado conduzir seu humano à danação pelo método romântico, transformando em uma espécie de Childe Harold ou senhor? Werther, submerso em autocomiseração por tristezas imaginárias, você tentaria protegê-lo a todo custo de qualquer tipo de sofrimento real. Porque é claro que quaisquer 5 minutos de uma dor de dente genuína revelariam que os sofrimentos românticos não passam de bobagens e desmascarariam todo o seu estratagema. É que o livro Werther foi um livro de Goethe
que um livro do ápice, ele quis, até hoje é uma controvérsia se ele quis fazer uma crítica ao romantismo da época. Eu acho que sim. Né? E ele escreveu um jovem que, por uma paixão platônica, né, curtia ficar na fossa, viver o romantismo imaginário, né, porque da beldade que ele jamais alcançaria. Isso aconteceu também, de determinada maneira, com Dante Alighieri, centenas de anos antes, apaixonado por Beatriz, né, e ele era mais feio do que a peste, e Beatriz uma beldade. E ele curtia aquele amor, né, que nunca poderia acontecer, mas ele sublimou. Como? Né? Escrevendo. Ele era um grande poeta. Né? E aí ele escreveu o seu amor por Beatriz, que o levou para o inferno, foi para o purgatório, ele chegou no céu, né? Que é a Divina Comédia. Né? Então, é o amor por Beatriz nesses 3 estágios da vida interna de Dante Alighieri. Agora, Werther já era em outra época, que era chique ser romântico. Mas esse romantismo mórbido, não um romantismo da cavalaria, por exemplo, de 1000 anos antes, Tristão e Isolda ou alguma coisa assim. Tristão e Isolda não é uma boa, um bom exemplo. Alguns romances de cavalaria, onde havia o amor romântico, mas era assim, o amor de um herói. Né? Por exemplo, Teseu e Ariadne, né? Heitor e a sua esposa, oh meu Deus, daqui a pouco eu lembro o nome. Né? Então, o amor de Werther era impossível. Não porque fosse impossível, era porque ele alimentava aquela ilusão, né? e gostava daquele mórbido, né? E acabou se matando. E, terrivelmente, houve um efeito cascata. Milhares, eu acho que mais de 1000 e tantos jovens na Europa como um todo se mataram lendo o livro. Tá? Continua. Mas você estava tentando levar seu paciente à danação por intermédio do mundo, ou seja, empurrando-lhe como prazeres e a vaidade, a confusão, a ironia e o tédio dispendioso. Como pôde ter falhado em reconhecer que um prazer real era a última coisa que você deveria ter deixado que ele experimentasse? Será que você não previu que isso o faria descartar, por contraste, todas aquelas ninharinhas que você se esforçou tanto para ensinar e valorizar? E que o prazer proporcionado pelo livro e pelo passeio foi o tipo mais perigoso de todos? Que isso removeria de sua sensibilidade o tipo de crosta que você esteve empenhado em formar nela? E o faria sentir que estava voltando para casa recuperado? Como estratégia para afastá-lo do inimigo, você quis afastá-lo de si mesmo, e até conseguiu algum progresso nisso. Agora, todos os resultados foram desfeitos. Evidentemente, eu sei que o inimigo também deseja fazer os homens distanciarem-se de si mesmos, mas de uma forma diferente. Lembre-se sempre de que ele gosta, de verdade, do vermezinho humano e atribui um valor absurdo à individualidade de cada um deles. Quando ele fala sobre o fato de eles abrirem mão de si mesmos, só o que deseja deles é que abandonem o clamor da vontade própria. Uma vez conseguido isso, ele lhes dá toda a sua personalidade de volta e se gaba, temo que sinceramente, de que quando se tornarem totalmente seus, serão mais eles mesmos do que nunca. Portanto, embora tivesse prazer em vê-los sacrificando suas vontades, até mesmo as mais inocentes, em prol da sua, ele detesta vê-los
se afastarem de suas próprias naturezas por qualquer outro motivo, e devemos sempre encorajá-los a fazer isso. Os mais profundos gostos e impulsos de qualquer homem são a matéria-prima, o ponto de partida com os quais o inimigo os equipou. Afastá-los disso sempre será, portanto, um ponto ganho. Mesmo questões... Repete isso, repete. Os mais profundos gostos... Devagarinho. Os mais profundos gostos e impulsos de qualquer homem são a matéria-prima, o ponto de partido com os quais o inimigo os equipou. Afastá-los disso sempre será, portanto, um ponto ganho. Aqui você vê que ele diz uma coisa que deveria ser assim, uma constante, né, na busca do ser humano pelo que se chama hoje de individuação, ou dependendo da linha de trabalho psicológico, né, que é fazer o possível para que o ser humano localize nele, né, os profundos gostos e impulsos, né, que são como se fossem assim, as virtudes essenciais de cada um dos seres humanos, que essas sim, né, podem afastá-lo do screw tape e aproximá-lo do inimigo, e aproximar-nos do inimigo, do screw, que é Joshua. Ele nos dotou de coisas simples, e que nós temos que localizar isso. E não uma complexidade como, por exemplo, fazer um estudo de si mesmo a partir de Lacan, que é um psicanalista que continuou a linha de Freud e que, quanto mais complicado, melhor. Como todo bom francês. Enciclopédico, mas complicadíssimo, né? E aqui o C.S. Lewis ele traz o simples, a simplicidade objetiva que nos foi dada. Procure o simples em ti. Um grande psicólogo poderia te auxiliar a partir de uma análise, tu com ele, a localizar o simples em você e te fortificar no simples. Porque o simples, quem te deu foi Deus. Deus que deu para você essa simplicidade original em ti. Mas encontrar Deus em consultórios hoje, de psicólogos ou médicos, está difícil, porque houve uma clivagem disso. Tem um artigo muito bom do Olavo de Carvalho, desculpem aí quem não gosta, mas eu gosto. O Olavo era desbocado, tinha todas as características de uma. Mas ele tinha uma característica muito interessante. Era a capacidade mental dele prodigiosa, né? E uma cultura muito grande, lendo todas as linhas. Eu acho que dificilmente um comunista leu tanto livro de comunismo quanto o Olavo. Infelizmente, os comunistas leem sempre os seus livros, né? Jamais leem os livros do Olavo. O Olavo eles cospem, né, antes de ler. Não te conheço, já não gosto de ti e tenho raiva de quem gosta. É um mandamento antigo, né? É provavelmente do Escrivá, né? E que colou. Aí ele faz até uma análise de Nárnia, né? Como é o nome, meu Deus? Das crônicas? Crônicas de Nárnia. Ele faz uma análise das Crônicas de Nárnia, onde cada um daqueles aí cita um medievalista que andou por praticamente todas aquelas grandes catedrais, e nas grandes catedrais, na época lá de 1200, 1300, há muitos animais. Muitos animais. Tudo aquilo ali, você vê monstros, animais, e tudo aquilo ali é nosso. Acredita? Eu tenho que encontrar esse livro.
É um livro em francês, não foi traduzido, né? De um medievalista que andou em todas as catedrais pesquisando cada elemento. O leão. E o C.S. Lewis, ele usou isso. Ele usou isso. Que era... É muito interessante o que o Olavo coloca, sabe? Porque nós perdemos a força simbólica, o simbolismo real daquelas... Eu até tenho livros aqui de simbolismo, tem um muito famoso, que é o Dicionário de Símbolos, em francês aqui, mas que bordeja, como se diz, esse assunto, né? Mas esse pesquisador, mas não vou ter tempo de encontrar hoje. Eu estou aqui pilotando um pouco, eu estou dentro da cabine de comando de pilotar a crise. Como é que nós vamos auxiliar na crise do Rio Grande do Sul? Mandando vamos colocar a FAB para nos auxiliar na Casa da União em todo o Brasil. Estamos aí num trabalho gigantesco para auxiliar aquele pessoal lá. Estou indo no final de semana, que eu quero ver na CILA. E aí lá estou indo quinta-feira, se Deus quiser, no avião da FAB, eu vou ficar todo alegre, principalmente se for de paraquedista. E vou lá no Rio Grande. Né? Mas voltando, aí eu quero encontrar essa... ele escreveu em 2015, eu acho que naquele diário dele e tal, eu vou encontrar. Muito interessante ele falando sobre as Crônicas de Nárnia a partir da visão de Lewis com esse medievalista. E que para nós é desconhecido. A gente olha o leão ali, aquele outro lá e tal, né? Tem um simbolismo imenso. E ele diz que uma coisa interessante falava, ele não critica Lewis. Ele diz que Lewis bordejou, né? Andou na borda de dizer de revelar aquilo ali. Mas ele não podia revelar, porque ele tinha um trato com Tolkien que ele não podia revelar. Mas aqui nesse ele revelou. E Tolkien ficou muito bravo com ele porque foi explícito aqui. Tá? E lá na Carta de Nárnia não é explícito, é implícito. Você tem que entender, estudar e entender. Tá? Dizem que tem um livro sobre isso de Tolkien com Lewis trocando cartas e tal, sobre todo esse simbolismo cristão na Carta de Nárnia e no Senhor dos Anéis. Bonito, né? Não é legal. Não é legal? Vamos em frente. Afastá-los disso sempre será, portanto, um ponto ganho. Mesmo em questões indiferentes, é sempre desejável substituir seus gostos e desgostos pessoais de um humano pelos padrões, pelas convenções ou pela moda do mundo. Eita, olha! É sempre desejável substituir seus gostos e desgostos pessoais pelos padrões, pelas convenções ou pelas modas do mundo. Levá-lo ao void, cada vez mais a anulação. Da personalidade. Anular-se, né? Pelas modas do mundo, pelos gostos do mundo, pelos padrões do mundo. Pelas convenções. Né? Vai se anulando. Será que é atual? Não sei, né? Acho que agravou. Eu mesmo levaria isso muito mais longe. Estabeleceria a regra de erradicar do meu paciente qualquer preferência pessoal forte que não seja realmente um pecado. Mesmo se isso for algo bem trivial, como gosto pelo jogo de cricket, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Coisas assim, eu lhe garanto, não tem em si nada de virtuoso, mas há nelas um tipo de inocência, humildade
e esquecimento de si mesmo que me deixa desconfiado. O cara tá fazendo o que quer, com gosto, né? Ele está tomando um chocolate quente, isso pode afastá-lo do absinto. Pode fazer ele pensar. Tá ali, bebendo aquele chá. Nossa, lembrar da mãe, lembrar, né, de alguma coisa que trouxe felicidade para ele, sensorial. Do sensorial, ele pode ir para lembranças profundas de algo muito bom. E ele não consegue ver isso. Tem um velho ditado que dizia assim, coração do homem, agora tem que ser do ser humano, né? Coração do homem é terra que ninguém anda. O homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa no mundo e não dá a mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns de nossos modos mais sutis de ataque. Você deve sempre tentar fazer o paciente abandonar as pessoas, a comida ou os livros de que ele realmente gosta em favor das melhores pessoas, da comida certa, dos livros importantes. Conheci um ser humano que se defendeu de tentações fortes de ambição social por meio do gosto ainda mais forte por dobradinha acebolada. Essa é demais, cara. Ele escapava do... Sem nem saber, escapava do absinto pelo gosto. Dobradinha cebolada. Aí é interessante, alguns veganos, né? Tem veganos que são veganos, mas tem veganos que são por moda, né? Ou que é chique, ou que estão sendo puxados dentro de uma onda, né? E aí você vê, né? Fazer o paciente abandonar as pessoas, a comida, ou os livros de que ele realmente gosta, em favor das melhores pessoas, da comida certa, dos livros importantes. Olha, se você pedala, porque você gosta de pedalar, que coisa boa. Agora você pedala para mostrar para os outros que você é carbono zero, você está no caminho errado, meu irmão. Você tem que fazer uma coisa que você gosta. Eu pedalo porque eu gosto. Eu gosto de comida vegetariana. Eu gosto de um brócolis, que nem o Davizinho. O Davizinho, se você der o teu primo, né, filho da Ana Maria, se tu der brócolis para ele, é uma maravilha. Agora, para o teu tio, para o Josué, brócolis é a morte. Né? Agora, batatas... Batatas aí tem um gosto de dobradinha cebolada. E o que tu gosta? Assim que... Açaí. Açaí, ó. Desde moleque. O açaí te leva para onde? Eu fico muito satisfeito para poder pensar, poder ficar... É aquela sensação, né, de bem-estar, né? Ele te leva para o primeiro dia que você comeu um açaí... Você se conecta consigo mesmo? Não, ele traz lembranças. Traz lembranças, claro. Eu lembro, por exemplo, que a gente, quando eu tinha uns 12 anos de idade, numa daquelas viagens para o Acre, a gente visitou o Seringal Novo Encanto. E lá no Seringal Novo Encanto, na hora, o povo fez um açaí lá, colhido do pé, preparou aquele açaí, mas o açaí raiz, foi a primeira vez que eu comi, né? E eu me espantei com aquilo, mas é uma coisa que eu lembro. Toda vez que eu como açaí, eu lembro daquilo, assim, tá na memória, né? Pois é, isso aí te aproxima de Deus, te afasta do inferno. Coisa simples. Vamos lá. Esse Lewis é muito bom, né? Muito. Essa carta aqui, imagino que o Tolkien ficou muito pé da vida com essa, porque essa ele entrega muita coisa. Resta ainda analisarmos como podemos remediar essa desastrosa situação. O que importa é evitar que ele faça qualquer coisa que seja. Enquanto ele não converter isso em ação,
não vai importar o quanto ele pense sobre esse novo arrependimento. Deixe o animalzinho bruto revirar-se nesse lamaçal. Faça com que ele, se levar jeito para isso, escreva um livro a respeito do assunto. Essa é, muitas vezes, uma forma excelente de tornar estéreis as sementes que o inimigo planta em uma alma humana. Leve-o a fazer qualquer coisa, exceto agir. Nenhum montante de piedade na sua imaginação e nas suas afeições vai nos prejudicar, desde que a consigamos manter longe de sua vontade. Como disse um dos humanos, os hábitos ativos são reforçados pela repetição, mas os passivos são enfraquecidos. Quanto mais frequentemente ele se sentir inativo, menos estará em condições de agir. E, em longo prazo, menos estará em condições de sentir. Esse anula, é o void. O void é vazio, vácuo e anulação. Ele entra em void. Ele vai... porque ao invés dele viver, ele vai escrever um livro. Achei interessante. Bem interessante. É uma chave na prática, né? Se ele pratica, se ele tem constância, se ele repete, ele sente mais, ele vai se desenvolvendo. Se ele deixa de praticar, ele vai se anulando. Cada dia que passa se anulando, ele se anula mais. Ao invés dele praticar, é melhor escrever um livro. Porque vai dar a ideia de que ele está praticando. Agora, se ele um dia for chamado para escrever um livro, aí é diferente. Não é da cabeça dele, entende? Vou escrever um livro sobre a minha vida. Não. A vida te chama a escrever. Você não tem mais como escapar. Você tem que escrever. A vida que te chamou. A vida que te encontrou. A vida brilhou em ti e disse, escreve. Muito boa. Muito boa essa carta. Muito, muito boa essa carta. E aí? É isso. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Um abraço e na próxima quinta, às 18 horas, tem mais um.